Olá, amados, paz e graça, mais um vídeo. O tema de hoje é: se a tua santidade está afastando as pessoas de você, isso não é santidade, é orgulho religioso. Glória a Deus. Mais uma mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração. E te peço, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, tá bom? Conto com você. Amados, ainda nesse século a gente vê alguns crentes dizer que a internet é do diabo, mas o mesmo usa a internet para ganhar dinheiro, então vai entender as opiniões de cada um. Deus amou o mundo e enviou seu Filho para me salvar e te salvar. Às vezes eu busco a santidade pelo meu esforço, mas cada vez que eu me aproximo de Deus, as pessoas afastam de mim. Não porque elas estão em pecado, é porque às vezes quando eu busco a santidade e começo a aplicar ela com regras, ou eu quero direcionar a igreja do Senhor conforme o entendimento que eu recebi, a fé que eu recebi, o amor que eu recebi, a força que eu recebi, quando eu quero introduzir na igreja aquilo que eu acho que é bom e que está certo, eu não vou conseguir adornar a noiva do Cordeiro, porque a cada um foi dado segundo a sua fé. Então o entendimento não é aquilo que eu acho, mas é aquilo que eu deixo ser tomado e possuído pelo Espírito do Senhor. Por isso que em muitas pregações Jesus dizia que uma só palavra o criado sara. Não é multidões de palavras que vai gerar multidões de entendimento e de conhecimento, mas sim a palavra do Espírito que vai direcionar o encontro com o próprio Espírito daquele que ouve. Então, às vezes, a santidade, ou tudo aquilo que Deus introduziu dentro do meu ser e do meu coração, nunca foi para mim e nem de mim. Tudo que Deus te dá é para o próximo. Tudo que Deus introduz e coloca dentro do seu coração é para colocar para o próximo. Por isso que toda pregação, tendo dentro dela 1% de juízo, ela não vem de Deus. Porque quando a pessoa encontra com a palavra da vida, ela não precisa ser ensinada. Ela auto se ensina, ela auto se introduz, ela auto se permite ser crucificada. Porque quando a palavra da cruz, ela chega com essência dentro do coração do escolhido, ele se posiciona para se introduzir no caminho que é Cristo. Então, quando o escolhido ele encontra uma palavra de vida eterna, por mais que é um ensino, ou uma instrução, ou um conselho, ele vai se posicionar não porque ele é bom, é porque ele encontrou aquilo que faltava. Jesus ele veio para preencher cativos. Jesus ele veio para encher coração que estão cheios de coisas vazias, introduzir o conforto, introduzir a restauração da sociedade daquilo que é reino. O reino ele vem encher aquele que está vazio. Ele vem, olha como que Deus é. Ele pega as coisas fracas e com as coisas fracas ele vence as fortes. A maior riqueza não é dar para quem tem, é enriquecer aquele que nunca teve. Então essa é a introdução de tudo aquilo que eu te falo pela espiritualidade daquilo que você recebeu. Eu só posso cuidar daquilo conforme o meu entendimento, aquilo que é meu, aquilo que eu tenho domínio, aquilo que é meu. Mas aquilo que é dos outros eu tenho que ensinar segundo aquilo que me toma. Então, se cada dia, presta atenção, se cada dia que passa você se santifique mais, ora mais, busca mais, sobe o monte, está buscando pelo seu esforço se aproximar do Senhor, mas cada dia que passa você é visto como um crente chato, como uma pessoa que estão afastando as pessoas de você. As pessoas não aguentam ouvir a sua pregação, ela não quer ouvir sua voz, ela não consegue te ouvir 10 minutos ou 1 hora de pregação. Isso não é santidade.
Isso é orgulho religioso, porque tudo que eu recebo de Deus e aplico com regra, com domínio, ou eu quero introduzir no povo, ou introduzir no filho, numa mãe, no marido, numa esposa, tudo que eu quero introduzir naquilo que não é meu, mas é de Deus, segundo o meu entendimento, eu não vou conseguir gerar fruto e nem vou conseguir fazer com que a igreja que eu presido ou o povo que me ouve gera nele introdução do reino e fruto de honra e glória ao nosso Deus. Nenhuma palavra pregada em cima de um púlpito ou nenhum ensino dado a uma pessoa ou a uma multidão, por mais que no momento da pregação e do ensino gerou uma comoção pela fé daquele que ouve, não porque você estava tomado para pregar. Se eu não viver aquilo que eu prego, nada do que eu preguei para mim vai ter sentido. Eu vou gerar uma falsa ilusão de verdade. E o tempo, ele vai mostrando aquilo que eu estou ensinando e que eu não estou vivendo. Porque se eu prego e não vivo, como que eu vou ser desmascarado? A minha própria pregação não vai surgir efeito. Você prega santidade, você prega pureza, amor, você prega compaixão, você prega caráter, você prega amor ao próximo, mas as pessoas que estão em sua volta, eles não mudam pelo poder da sua pregação. É porque em algumas coisas que nós estamos anunciando para a terra, nós não estamos vivendo. Nós ouvimos algo, achamos interessante e queremos introduzir no povo ou nas pessoas que nós temos acesso para introduzir nela o reino do céu. Se eu introduzo aquilo que eu aprendi ou que o meu entendimento alcançou, mas eu não vivo em quatro paredes, eu não vivo em oculto, eu estou sendo um suicida de sonhos. Porque a pessoa, pela fé, acredita naquilo que eu prego, mas ele acredita pelo que ouviu e pode até admirar. Mas se eu prego amor e não vivo o amor, se eu prego fé e não tenho obra de fé, se eu prego santidade e eu não tenho obra de santidade, se eu prego amor e eu não amo, as minhas palavras não vão salgar e nem iluminar a terra. Vai ser simplesmente umas palavras teatrais, onde será palavras bonitas aos ouvidos daqueles que acreditam pela fé, mas o próprio tempo, toda árvore ela dá o seu fruto. Chega um tempo que vai dar o seu fruto. Então a santidade, o dom do Senhor dentro do meio do seu coração era para atrair as pessoas. Lembra que quando Jesus principiou o seu primeiro milagre, de lá para cá a igreja sempre cresceu, debaixo de perseguição, debaixo de luta, de prova, de guerra, de dificuldade. Todos os dias a igreja crescia. Não era porque Jesus era bonito ou era rico ou porque ele mostrava algo diferente, é porque ele era simples e aquilo que ele anunciava ele vivia segundo as suas obras, quando a igreja não o enxergava e não conseguia ver. A parte mais forte, ou uma das fortes, que o evangelho produz e gera naqueles que entendem o evangelho, é quando Jesus está perto de cumprir a sua missão e ele está em oração com seus discípulos no monte, aproximadamente à noite, e ele alça a sua voz em alta voz e diz: eis que é chegada a minha hora, eis que o príncipe desse mundo vem até mim, mas em mim não tem nada dele. Queria dizer ao Senhor: é chegada a hora de eu cumprir o propósito daquilo que meu Pai me enviou na terra. Quer dizer, Jesus ele veio cumprir um propósito que era morrer na cruz, anunciar o reino de Deus, morrer na cruz. Ele tinha que passar por isso, mas o que eu estou dizendo é que não se trata Jesus de ter sido fiel no propósito, como ele viveu o propósito quando chegou no dia da sua crucificação. Todas as palavras pregadas, ninguém tinha como olhar para ele e acusar ele naquilo que ele pregou e ele não viveu. Ele é bem, mas em mim não tem nada dele. Eu vou morrer porque é propósito, mas se fosse pela culpa eu estaria vivo, porque em mim não tem nada dele. E tudo aquilo que eu preguei
eu conseguir viver. Então toda lei que eu aplicar como ensino, mas com regra humana e sentimento humano, se eu ensinar a igreja a ter fé como eu tenho, se eu quiser, aliás, vou melhorar aqui na fala, se eu quiser que a igreja viva a fé que eu vivo, o amor que eu vivo, a humildade que eu vivo, a mansidão que eu vivo, a doutrina que eu vivo, o entendimento daquilo que eu acho que tem que ser, se eu quiser introduzir na igreja aquilo que eu aprendi de Deus e não deixar eu ser guiado, as minhas palavras elas vão ser bonitas e vão estar certo, enquadrada naquilo que as pessoas precisam ouvir, mas é só o Espírito me possuindo, o Espírito de Deus me tomando, que eu vou conseguir introduzir nas pessoas aquilo que realmente não vai ser simplesmente uma palavra que vai sair, entrar nos seus ouvidos e descer ao seu coração. A palavra de Deus, ela passando dentro de mim pelo Espírito, ela vai gerar vida naquele que ouvi, aquilo que saiu da minha boca. Por isso que muitas palavras pregadas, ela precisa ser intercedida, porque muitas das vezes eu vou pregar e não vivo, mas quando eu intercedo para aquilo que eu preguei, as pessoas que me ouvem, ela conseguir sentir aquilo que eu preguei e aquilo que eu senti de Deus. Por isso que a graça, ela é doação, e Jesus, ele foi além disso. Ele simplesmente não quis doar o céu para você. Ele simplesmente não quis só encher você de graça. Ele simplesmente não quis só encher você de amor, de fé, de poder, de graça. Ele morreu por você. Ele deu a sua vida por você. Ele deitou num duro madeiro da cruz por você e por mim. Ele entregou sua honra, sua riqueza. Ele saiu de um trono de ouro para vir para um trono terreno. Ele largou uma coroa de pedras preciosa para colocar uma coroa de espinho. Ele deixou de ser adorado por seres espirituais que foram feitos para engrandecer o teu nome todo o tempo. Santo, santo, aleluia, o Senhor dos senhores, Rei dos reis, para assumir uma forma humana, se fazer menor do que todos os homens e ser chamado maldito. Deu a sua própria vida para que a morte que estava em nós pudéssemos ter o direito da vida eterna. O pacto que Adão quebrou com Deus por causa do pecado, Cristo teve que morrer para devolver esse pacto de eternidade para mim e para você. Então, eu termino essa mensagem dizendo para você: se aproxime de Deus, se aproxime da santidade, se aproxime da pureza, se aproxime da glória, se aproxime da visão, da revelação, do temor, da renúncia, do caráter, do posicionamento perante o mundo e as leis que contradiz a lei de Deus. Se encha do Espírito do Senhor, mas se encha da verdadeira santidade, não do orgulho religioso, porque o orgulho religioso, essa é a mensagem que Deus trouxe ao meu coração, depois de 2 dias de oração perante o Senhor, buscando aquilo que eu deveria vir aqui numa rede social anunciar para a igreja do Senhor. Quando eu falo igreja do Senhor, eu não posso falar as igrejas, porque não existe as igrejas, existe só uma igreja, a noiva do Cordeiro, a imaculada, a que o noivo precisou morrer na cruz para gerar salvação para ela. Então aprenda pelo Espírito do Senhor guiar a igreja do Senhor. Não existe mandamento novo, o mandamento é a própria Bíblia, e a guia da igreja não é uma boa pregação, mas é aquilo que o Espírito de Deus introduzir dentro das pessoas. Então não queira guiar a noiva do Senhor com os seus entendimentos, com a sua sabedoria, com aquilo que você acha, com aquilo que você pensa, com a sua fé, com o seu amor, com a sua sabedoria, com a tua palavra. Não, você pode até abrir a Bíblia e pregar: o Senhor é meu pastor, nada vai te faltar, usar a própria palavra do Senhor para guiar a igreja, mas só o Espírito de Deus que testifica perante todos os olhos que vos assistem. Então, se a tua santidade estão afastando as pessoas de você, isso não é santidade de Deus, isso é orgulho religioso. Eu nunca posso usar aquilo que é santo para matar uma pessoa,
porque eu preciso entender o entendimento de cada um segundo o seu coração. A uns foi dado um talento, a outros foi dado 2. Eu não venho aqui pregar que temos que negar a verdade, não. Mas quando eu abrir a minha boca, eu tenho que entender que nem todos que estão me ouvindo têm a mesma fé que eu tenho, têm a mesma sabedoria que eu tenho, têm a mesma entendimento, têm o mesmo entendimento que eu tenho, têm a mesma força que eu tenho. Não é mudar o jeito de pregar, é eu deixar eu ser guiado com as palavras temperadas, salgadas, moderadas. E eu não posso levar a igreja para aquilo que eu acho que é santo e puro. Eu tenho que levar a igreja para Cristo. A igreja precisa sair da religiosidade e ela precisa entrar num reino que não tem regra. Observa, quanto mais a pessoa encontra o verdadeiro caminho que é Cristo e ela se aprisiona em Deus, mais ela fica livre. A graça não é prender, eu sou santo, eu sou puro, eu vou mudar o meu jeito de ser, não. Quanto mais você encontrar com Deus, você vai entender. Quanto mais você está perto de Deus, mais você vai ser livre por Deus. Porque a graça, ela te liberta e o pecado te condena. A sabedoria humana é animal, diabólica. A de Deus, ela é libertadora. Então eu termino esse vídeo te agradecendo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família e toda a sua história, e que todos os desejos do seu coração se cumpra segundo a renúncia do seu coração. Paz e graça e uma ótima tarde e noite abençoada pelo Senhor.